Todos sabem que o monstro Godzilla, ele é um monstro capaz de destruir cidades e até mesmo também causar uma destruição global, podendo então até mesmo levar a raça humana à extinção. Mas quais são os personagens que o Godzilla venceria e os que ele não venceria? Vem comigo para esse vídeo de hoje que eu vou te dizer, vou te responder todas as perguntas e mais outras. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago e hoje estamos em mais um vídeo. E o Godzilla, ele é uma criatura gigantesca, monstruosa, que surgiu então lá em 1954, emergindo então das águas para poder causar destruição e caos na cidade de Tóquio. O Godzilla, ele é conhecido por sua imensa força, resistência e também raios atômicos. Só que ele só não é mais conhecido com o seu like, né, monstruoso que você vai dar nesse vídeo. E para você poder acompanhar mais vídeos com o Godzilla também e outras obras também ficcionais, se inscreve aqui no canal que é de graça. Que agora eu tenho uma lojinha aqui do canal, lá a gente tem HQ da Marvel, DC, livros, jogos e dentre muitas outras coisas. Dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Perde Best Marvel. O Deus Tigre já é bastante poderoso, né? Mas o Best, ele chegou a derrotar o Logos. Logos, ele basicamente é a lei do próprio multiverso, né? Onde vê a fusão de duas entidades da Marvel. O Deus Tigre, ele é uma das muitas entidades poderosas e místicas da Marvel. Esse tigre, com imenso poder, tem uma importância gigante, que dá então ao Tigre Branco e suas habilidades sobrenaturais para ele como compensação, né? E com o passar do tempo, o conceito do Tigre Branco passou de Hector Ayla para sua sobrinha Angela e depois foi passando então para sua irmã mais nova, Ava. O Deus Tigre da Marvel, ele é mais poderoso que a Força Fênix, para você ter uma noção. É impressionante porque o poder da Tigresa, ao invocar o Deus Tigre, é capaz de derrotar a Força Fênix e com esse poder, as habilidades atingem patamares inigualáveis, superando também facilmente a grande maioria das entidades da Marvel. Best, ele recebe esse poder do Deus Tigre tanto quanto então qualquer outro tipo de entidade. E tanto o Best quanto o próprio Deus Tigre teriam poder para poder encarar o Godzilla e vencer ele, independentemente se fosse a forma mais poderosa dele. Vence Genos, One Punch Man. Genos, ele é um ciborgue extremamente poderoso e perigoso também, né? Ele é conhecido por ser uma máquina, um ciborgue muito ágil e claro por sua busca de vingança contra o ciborgue maligno que destruiu então sua cidade natal e sua família. Genos tem a capacidade então de abrir um buraco na montanha e destruir o topo dela. Também tem um poder de fogo suficiente para poder criar uma enorme explosão. Genos também é declarado ser tão forte quanto o próprio Ten-Top Master, o mesmo também Ten-Top Master que fez então o Garou humano sangrar. Um dos ataques também poderosos foi quando Genos entrou em disputa com a própria God Blast da própria Psy-Orochi. Logicamente que dependendo da versão do Godzilla, Genos teria sim chance de vencer, mas considerando versões do Godzilla um pouco mais poderosas, por exemplo, Godzilla composto, Lagartão, tem feitos tão grandiosos que pisotearia fácil os Genos. Por exemplo, tem a capacidade de se fundir com espaço e tempo, mexer com o tempo como se fosse uma harpa, destruir o inferno inteiro, onde então contém 9 reinos, a sua própria baforada, cara, pode iluminar universos simplesmente existindo. Dependendo da forma do Godzilla, o monstrão venceria, principalmente que os ataques de energia dos Genos poderiam servir como uma bateria para o Godzilla poder absorver. Perde Devastador. Em seu mundo, o Superman, ele se rebelou, matando então uma grande parte dos seus amigos e também familiares. O Batman tentou lutar contra ele usando então meios convencionais, como por exemplo a lança de Kryptonita. No entanto, quando isso falhou, ele se expôs ao vírus do Doomsday, que por mais que isso permitiu com que ele vencesse Superman na luta, Batman se transformou em um monstro. E numa luta contra o Godzilla, eu acreditaria que o Devastador venceria o Godzilla dos filmes, a versão lá do Monsterverse. O Devastador, ele é capaz de socar o Superman com tanta força que é capaz então de derrotar ele, derrubar o Cyborg e imobilizar ele, jogar o Lobo no sol em um curto período de tempo, derrubar a Supergirl e a Superwoman com um só golpe. Mesmo o Superman sendo tão forte que ele não é capaz de causar algum tipo de dano no Devastador, e a causa disso é que seres de matéria positiva não podem ferir seres de matéria negativa ou matéria escura, né? Seu fator de cura também é capaz de se regenerar de um braço em questão de segundos, além de também afetar também outras pessoas, como por exemplo como forma de infecção, né, tipo o vírus Doomsday. E para finalizar, ele também derrotou então o Firestorm, a Jessica Cruz, Simon Brass e o Wally West também. Vence Omni-Man. Se essa batalha acontecesse entre o Omni-Man e Godzilla, o Omni-Man começaria testando a velocidade e agilidade do Godzilla. O problema é que os ataques de força bruta do Omni-Man tem pouco ou teria pouco, né, efeito se comparado à resistência e à capacidade de defesa que o Godzilla ele tem. Como forma de ataque, o Godzilla ele poderia disparar seus raios atômicos. Esse ataque ele poderia então
desafiar o Omni-Man, a sua habilidade de voo para poder se esquivar de ataques. E provavelmente o poder dos dois, o impacto colidindo com ambos, né, poderia causar uma destruição imensa. Mesmo que o Omni-Man tentasse desorientar o Godzilla, atacando ele de todos os lados, todos os ângulos, né, possíveis, procurando então enfraquecer ele, provavelmente não surgiria tanto efeito. Uma versão do Godzilla chamada então de Godzilla Heart é super resistente, por exemplo, sendo capaz então de tancar bombas nucleares sem muita dor. Ele é um regenerador rápido. O Godzilla também é comparável ao próprio Ghidorah, que está pelo menos no nível sistema solar inteiro. Eu acredito que a forma que o Omni-Man luta e ataca, ele poderia perder essa luta. E sem menosprezar o Omni-Man, eu diria que o Godzilla ele poderia até mesmo esmagar o Omni-Man até com uma certa facilidade aí. Perde. Hulk. Imagina o Hulk e o Godzilla se enfrentando. Nossa, seria insano, né? Porque seria duas potências de força gigante, pois ambos têm a habilidade de levantar objetos pesados e também causar danos massivos com seus ataques. O Hulk ele tem a capacidade então, de atacar de forma de corpo a corpo. O fator de cura do Hulk seria uma vantagem para ele, permitindo então que ele possa recuperar rapidamente de qualquer dano que o Godzilla ele possa ou pudesse causar. Mas os raios atômicos do Godzilla seriam uma arma bem grande, cara, forçando então o Hulk a se esquivar e encontrar formas criativas para poder se aproximar do Godzilla. Outra vantagem do Hulk é ele se tornar cada vez mais poderoso à medida que a sua raiva vai aumentando, elevando então sua força a níveis absurdos. O Godzilla também ele é muito resistente, né, como eu falei antes, e sua capacidade de resistência torna ele difícil de se lutar e derrotar ele. E o que eu estou citando aqui nessa luta contra o Hulk seria uma batalha contra o Godzilla mais basicão, saca? Tipo o Godzilla do Monsterverse dos filmes. Essa batalha poderia ser resumida numa única coisa: destruição em massa. O resultado do confronto desse duelo aqui que poderia ocorrer dependeria da condição de luta, a forma de luta que o Hulk lutaria, o estado de raiva do Hulk que ele também estaria. Se considerarmos o Godzilla a versão dos filmes, o Hulk, com essa versão dos quadrinhos, o Hulk ele tem uma boa chance de vencer o Godzilla. Vence Ruffy. O Ruffy ele poderia usar então a sua elasticidade e agilidade para poder evitar muitos ataques destrutivos do Godzilla. Ele poderia usar seu Haki para poder prever os movimentos do lagartão, né, e também encontrar a forma de atacar. O Luffy ele não pode ter uma força bruta comparado ao Godzilla em si, né? A sua habilidade de esticar e sua criatividade também de combate dá a ele uma vantagem bem tática. Por conta da sua fruta, ele pode então aumentar seu tamanho e também aumentar a sua força, mas nada se comparado ao Godzilla, né? O que ele pode fazer? O Godzilla ele ia revidar qualquer ataque que o Luffy pudesse fazer, seja com raios atômicos ou mesmo ataque físico. Por mais que o Luffy ele tenha particularidade interessante, né, se esticar, se pegarmos o Godzilla composto como exemplo, ele nessa forma base de poder, né, força e assim vai, ele já foi considerado ser capaz de lutar contra o Deus do Inferno. A própria forma de fusão do Godzilla dá a ele 13 fontes de energia diferentes, o que torna então ele mais poderoso ainda do que os seus ataques. Se com o Kaido já foi difícil por Luffy vencer, contra o Godzilla seria 5 vezes mais complicado de vencer. Ele fazer o que ele fez com o Kaido seria bem complicado. Perde Homem de Ferro. Homem de Ferro ou Tony Stark, né, tem uma vontade bem legal de que é usar sua tecnologia avançada e sua inteligência para poder tentar neutralizar os monstros. E como o Godzilla sendo então um mega monstro, né, ele necessitaria então de armaduras mais poderosas para poder tentar parar o Godzilla. Ao mesmo tempo também criar novas armaduras também. Dependendo da armadura do Tony Stark, os ataques do Tony Stark podem não ser suficientes para poder derrotar o Godzilla. Os raios atômicos do Godzilla representariam então uma ameaça grande para o Homem de Ferro. Tony Stark ele poderia aproveitar a versatilidade das suas armaduras a poder reconfigurar elas conforme então necessário, se adaptando então ao estilo de ataque em constante mudança do Godzilla, em busca então de encontrar uma vulnerabilidade do próprio Godzilla. A inteligência do Tony Stark seria uma vantagem real nessa luta, tá? Algumas armaduras interessantes contra o Godzilla seria, por exemplo, a modelo 38, a armadura feita para poder enfrentar o Hulk enfurecido e a armadura então mais cósmica, né, a poder enfrentar ele também, dentre muitos outros também. Vence Gigante, bem 10. Essa é uma luta que poderia ter dois resultados. O primeiro resultado é o gigante na sua forma base, né, perder para o Godzilla. A outra forma é o gigante na forma mais suprema, onde ele tem então condição de vencer o Godzilla. Independentemente de qual seja a forma, né, do gigante, o Godzilla ele seria um baita desafio pro Ben. O soco do Godzilla sozinho pode criar terremotos, ele pode também manipular placas tectônicas, ele pode também criar um evento de extinção global.
A sua luta contra o Muto, por exemplo, já sacudiu a Terra com seus sussurros, fora que ele também pode causar um grande terremoto forte o suficiente para poder rasgar o manto da Terra. O resultado dessa luta dependeria da forma do gigante, mas eu apostaria no Godzilla de vencer essa luta. Perde Lord Drakkon. Lord Drakkon, ele é um dos Rangers, né, mais poderosos. A espada Saba de Lord Drakkon poderia então ser uma vantagem contra o Godzilla, permitindo então com que ele possa canalizar os seus ataques para poder causar dano no próprio Godzilla. Ao mesmo tempo também, a inteligência do próprio Drakkon seria crucial para poder vencer essa luta. Lord Drakkon já chegou a destruir o multiverso, cara. O multiverso no universo de Power Rangers, né, tem um universo infinito. Ele destruiu então mais de uma vez o multiverso, junto então com o próprio Morphin Grid. Morphin Grid, como comparação, está acima então do próprio multiverso. E o multiverso não significa nada para ele, a ponto de que a destruição do multiverso seja algo inútil, praticamente, né? Enfim, eu acredito que o Lord Drakkon poderia ter chance de vencer o Godzilla, por exemplo, apagando ele da realidade. Afinal de contas, no seu auge, ele teve então controle sobre a própria Vengix, que poderia então ser usado para poder excluir as pessoas da existência, ou seres da existência. Vence titãs Titan. Os titãs de Titan, né, ou Shingeki no Kyojin, são inteligentes, ou pelo menos nos que estão mais acima da própria cadeia alimentar. Eles podem então, ou poderiam então tentar coordenar ataques em equipe para poder explorar a fraqueza do próprio Godzilla, tendo então em mente em tentar neutralizar ele. Mas o Godzilla, ele retalharia qualquer um dos titãs com os seus ataques, o que só com um só ataque bem dado poderia então dizimar todos os titãs. A sua capacidade e também resistência é o que torna ele de ser praticamente impossível de ser atingido gravemente, e principalmente com alguns ataques do próprio titãs. A primeira desvantagem que os titãs já têm, né, é que eles são extremamente menores, cara, em comparação ao Godzilla. Tem versão do Godzilla que ele passa de mais de 100 metros, cara, de altura fácil. Esmagar os titãs seria fácil demais para eles, fora que o próprio ataque do Godzilla arrebentaria os titãs muito facilmente. Vocês lembraram de algum outro personagem que o Godzilla venceria e os que ele não venceria? Comenta aqui. Quer ver uma batalha mortal com o Godzilla em si? Comenta também aqui se possível. Aproveite, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.